um pouquinho das nossas necessidades. Um outro ponto também muito importante é ser aceito. Olha, como assim? Eu casei com ela e eu aceitei. Será mesmo que há essa aceitação de um para com o outro? No início do meu casamento, eu tinha muita dificuldade, né, de aceitar o jeito do Rogério. Porque quando a gente casa, a gente vem de uma estrutura familiar, de uma forma que a gente foi criado, e ele também foi criado de uma outra forma. Então, eu tinha muita dificuldade no início, né, de aceitar o jeito dele. E eu brigava muito com ele por causa disso. Às vezes, né, a gente morava em Pitangui, eu já contei isso. Aí minha mãe chegava lá no domingo, aí ele gostava e gosta até hoje de ler muito livro. Então, ele ficava no quarto lendo livro, aí minha mãe chegava e ele não fazia festa, eu fazia aquela festa, né? Minha mãe chegou de Lagoa da Prata para ficar com a gente e ele lá lendo o livro dele. Aí, quando minha mãe ia embora, gente, eu brigava com ele demais. Eu falava com ele que ele não deu atenção e tal, mas ele dava atenção, mas assim, não da forma como eu queria, do jeito dele. Ele ia lá, ele conversava, ele perguntava, né, conversava normalmente, mas eu queria que ele fosse como eu, né? Então, assim, no início do nosso casamento, nós tivemos alguns pega, né, nesse ponto aí. Mas, um dia eu entendi que ele é ele e que eu sou eu, né? Que eu tenho que aprender a lidar com isso, que eu tenho que aceitar ele como ele é e compreender, aceitar. E aí tudo mudou. Aí eu vi que quem tinha que mudar, na verdade, era eu, né? Uma outra situação também, uma outra necessidade, ter carinho. Gente, no casamento tem que ter carinho. A gente não casa para ficar longe um do outro, sem carinho, sem brincadeiras. Já viu aquele casamento seco, que não tem alegria, que não tem brincadeira? Isso é muito prejudicial para o relacionamento. Tem que ter brincadeira, tem que ter alegria, tem que ter esse toque, o tapinha, o cafunézinho, a massagem no pé. Tem que ter isso. Porque senão fica assim, ó, cada um para um lado, cumpre o seu papel, tudo mecânico, tudo no automático. E aí acaba estragando aquela relação que poderia ser muito mais prazerosa, que poderia ser uma relação de espontaneidade, que eu quero dizer. Essa espontaneidade, ela faz toda a diferença no nosso casamento, na nossa relação. Tem marido que acha que só passar o pezinho no pé da esposa, né, já é um carinho. Aí à noite, tá gravando? Aí à noite, né? Mas não trabalhou a esposa durante o dia, você entende? Precisa, gente, desse carinho, dessa espontaneidade. Precisa. Isso é valorizar o outro. Interessante. Pode falar. Vai lá, amor. Interessante, assim, que o que atrai no princípio do relacionamento acaba se perdendo com o passar do tempo. Então, essa admiração, aquilo que acontecia durante o namoro, de querer sempre estar perto, sempre compartilhando, né, os acontecimentos do dia, sempre sintonizado. A vida de um estava intimamente ligada do outro. E com os afazeres, com as atividades, com os compromissos do dia a dia, com as circunstâncias e situações que vão acontecendo, é muito comum que o casamento perca e muito, e justamente por causa desse distanciamento que, na verdade, trata-se de um abandono emocionalmente, né? No que diz respeito à apreciação, todos nós gostamos de ser apreciados. Quem é que não gosta de um elogio?
É importante que o elogio seja sincero, né? Não é algo falso, não é algo fingido, mas um elogio real. E dentro daquilo que ele está colocando, quando o marido agrada a esposa, certamente ele constrói um caminho, né? Que começa pela manhã e termina à noite. Exatamente. Outra necessidade, né, é o amor. O amor, ele precisa ser demonstrado. Ele precisa ser falado. Ah, mas eu sei que ele me ama. A gente está junto 35 anos. Eu preciso falar para ele? Precisa. Ele precisa ouvir que você o ama, que ele é o homem da sua vida, que ele é importante, que você tem orgulho dele. O homem ou a mulher, nós precisamos ouvir. Nós precisamos nos sentir amadas. O homem precisa se sentir amado, valorizado. É importantíssimo esse papel do carinho dentro do casamento, do amor. É óbvio, eu estou com ela, então eu amo, mas o óbvio também tem que ser falado. Ama, né? Ama. Então fala que ama. É importantíssimo. Porque se você não fala, se você não declara, alguém vai fazer isso, pode ter certeza. A mulher, principalmente, ela é mais dengosa, ela é mais carinhosa, ela gosta de ouvir. Ela gosta de ouvir. A mulher, às vezes a mulher está até nervosa, o homem chega com aquele jeitinho, né, aquela sabedoria, e começa a fazer um carinho nela. Ô, meu amor, você está nervosa, porque eu te amo tanto, tá? A mulher derrete toda. Pode estar numa pilha de nervo, mas ela derrete toda, porque esse amor, gente, faz toda a diferença. Essa demonstração de amor dentro do casamento faz toda a diferença. E é necessário, e é uma necessidade. Não deixe cair na rotina, né? Não esqueça de valorizar o outro, de falar que você ama, que ele é importante. Fale isso todo dia. Né? Quem não tem esse costume vai perceber como é gostoso isso aí e como muda muita coisa na relação. A mulher muda, o homem muda. Vamos passar para uma outra necessidade? Por favor. Tá nas necessidades ainda? Uma outra necessidade importante aqui é ser companheiro. O que é ser companheiro? Estar junto. Quer falar de ser companheiro? Não fala. Ser companheiro. O que é ser companheiro, gente? É estar junto em tudo. Tudo que o outro fizer, você está junto. Está compartilhando. Se você não concorda, eu não concordo com o que você está falando, mas fale que você não concorda. Você está participando, você vai mostrar as suas razões por que você não concorda. Eu preciso ir em tal lugar, você vai comigo? Aí a mulher fala assim, não vou não, estou cansada, vai você. Né? Aí o homem vai. Aí está o perigo, aí está o distanciamento, aí está a falta de cuidado. Vigia, irmã. Vigia. Esse companheirismo, ele é muito importante dentro do casamento. Muito importante. Né? Acabou? Pode completar. Não, vou seguir adiante. Tá bem claro. Né? Quais sinais estão apontando para que existe distanciamento e existe o abandono emocional? O primeiro sinal é quando estar na rua é mais prazeroso do que estar em casa. Quando alguém detecta que gosta mais de estar em atividades longe da esposa, com amigos, é claro que todos nós temos necessidades sociais. Existem atividades que são pertinentes ao homem. Por exemplo, o jogar o futebol,
as mulheres gostam, né, muitas vezes, de fazer um café entre elas, para discutir questões femininas. Então, assim, isso é bom e é saudável para o casamento. Mas, quando essas atividades começam a se tornar prioridade e serem colocadas acima do casamento, acima do relacionamento conjugal, isso é um sinal claro de que está havendo esse distanciamento. Outro pontinho aqui, entre os dois, silêncio demais, quando estão juntos. Não tem assunto, não tem o que compartilhar. Ficam os dois em silêncio, e aquilo que falam normalmente é apenas aquilo que é básico, aquilo que é essencial. Apenas pedir para se fazer alguma coisa, ou um comentário bobo que não leva para um assunto. Não existe compartilhamento. A falta de compartilhamento é um sinal claro de distanciamento e de abandono. Distanciamento diz respeito aos dois, mas normalmente um dos dois dá início a um processo do abandono emocional. Terceiro ponto, quando um somente fala, ou seja, quando o relacionamento é dominado por alguém. E quando isso acontece, a pessoa ela se torna oprimida dentro do relacionamento. E isso, aquele que está exercendo um autoritarismo dentro do relacionamento acaba gerando um abandono emocional no coração daquele que está sendo oprimido, porque ele deixa de sentir, deixa de fazer coisas, justamente porque se vê sem espaço dentro da própria casa. Outro ponto, as pessoas egoístas, né, as pessoas que valorizam demais o seu ego, o seu eu, elas se consideram mais importantes do que tudo, do que todas as coisas. E quando o que a pessoa sente na tomada de decisão é o mais importante, é sinal claro de que existe um abandono emocional. Causas, e são sinais. Causa e sinal são diferentes, querido. Sinal é aquilo que aponta para o que está acontecendo. Agora, a causa é o que provocou o fato. O que está fazendo com que a pessoa se distancie? Aqui eu fiz uma pequena listinha, eu estou passando para vocês. Vamos lá, compartilha comigo, Elaine. Deixa eu ver aqui. Primeiro, problemas quanto à sexualidade. Você começou, agora você vai. Sexualidade do casal. Como que os problemas na área sexual podem fazer com que haja abandono emocional? Doença, né? Também. Às vezes a mulher está passando por uma doença que impede ela de que tenha suas atividades sexuais, e com isso também o homem pode se sentir abandonado, se sentir emocionalmente, né, abandonado, por questão de doença, questão de muitos filhos, tipo assim, um casamento onde a mulher já tinha bastante filhos também interfere muito, porque às vezes a casa está cheia demais, não tem aquele espaço para o casal ter a sua própria liberdade, né, para exercer um romantismo, não consegue. Também é um impedimento, né, atrapalha, é um problema quanto à sexualidade. Sim, e problemas de ordem sexual, aquilo que pode e deve ser tratado entre o casal deve ser feito. Se isso inclui, por exemplo, a interferência de um médico, de um especialista, isso deve ser procurado, obviamente, né? E no caso, na verdade, em qualquer situação conjugal, eu diria o seguinte: quando não é possível resolver entre os dois, deve-se buscar o apoio de um especialista, seja uma autoridade religiosa, para tratar de questões de comportamento e relacionamento, que seja confiável. E, obviamente, um profissional na área médica, se envolver em alguma situação que envolva algum tipo de enfermidade na área sexual. Muito trabalho também, né? Às vezes o casal trabalha tanto, que esquece de valorizar essa parte também, né? Aí está tão cansado que vai dormir. Aí passa uma semana, passa 15 dias, né? Assim, a gente sabe que é assim. Meu caso. Cansaço. Estou brincando.
Ai, aí tá me comprometendo, né? Não, brincadeira. Mas o cansaço, né, gente, também atrapalha muito a sexualidade do casal, tá? Às vezes aquele prazinho, né, que teria o casal para poder se sentir amado ali naquele momento, acaba o cansaço vencendo. Demandas familiares. Eu sempre digo que a primeira família daquele que é casado é o seu cônjuge. A primeira família do marido é a esposa e os filhos. A primeira família da esposa é o marido e os filhos. E os pais? Os pais formam a segunda família. Os pais de ambos passaram de primeira família quando ele era solteiro, quando ela era solteira, agora são a segunda família. E muitas vezes as demandas, as necessidades das pessoas que estão no entorno acabam sobrecarregando o casamento, quando não existe equilíbrio. É claro que é preciso socorrer, é preciso ajudar, é preciso fazer o possível para poder estar cooperando e ajudando os nossos familiares, porque são pessoas que nós amamos, mas isso não pode comprometer a qualidade do casamento. Guarda isso no seu coração. Luto excessivo. Como o luto excessivo pode causar abandono emocional? Eu falo esse, você fala o próximo. Pode? Claro que sim. Eu já vi casos, já vi filme, inclusive, sobre isso, e presenciei situações em que o fato de morrer alguém da família, um filho, uma filha, por exemplo, que são muito próximos, faz com que uma das partes acaba abandonando o esposo ou a esposa. Normalmente isso é mais comum entre as mulheres, porque acabam gerando faz um santuário do quarto da criança que faleceu. E aí cria ali um clima, um pouco de velório, de muita tristeza, e acaba esquecendo do esposo e até mesmo de um ou outro filho que está vivo, mas que se sente abandonado, porque a mãe ou o pai, mas no caso principalmente a mãe, não tem tempo, não tem dedicação, porque a mente está totalmente focada na perda que teve de um filho. Isso seria o luto excessivo. E normalmente é claro que todos nós sentimos a perda de familiares, mas existe um período para esse luto. Ele não pode exceder. Eu creio que de 40 a 70 dias é um prazo para você consumir essa dor. E a partir daí, a dor se torna saudade. Querer viver como solteiro, né? Hoje em dia a gente vê muito essa imaturidade, né? Não só o homem, mas também a mulher casa e não se dá conta de que casou e quer ter uma vida de solteira. Ela quer sair, passear com as amigas, nada contra ir tomar um cafezinho e tal, mas tem umas que extrapolam, gente, né? Quer ir para balada, assim, o marido quer ir para o bar, ou quer ir para baladas também sem a esposa e quer fazer outros programas com os amigos, até mesmo o futebol. Não vou falar que o futebol é uma coisa saudável, mas ele não pode estar em primeiro lugar na relação entre o marido, né, entre a esposa, no caso, atrapalhando o casamento, né? Tem homens que não se dá conta de que casou, né? E vive em companhia dos amigos e esquece que tem uma esposa em casa, esquece que tem criança em casa, esquece das responsabilidades. Hoje em dia é muito comum, visto que as pessoas estão se casando muito jovens, né? E não estão preparados para levar uma vida de casado, não tem responsabilidade para levar uma vida de casado, e casa, mas quer continuar solteiro. Então é uma questão que não funciona, né? E essa responsabilidade não é só no mundo lá fora, essa falta de responsabilidade, no caso, né, é dentro da igreja também. A gente vê muito isso acontecer. Sim. Uma outra causa de abandono emocional é a questão da enfermidade. Eu já vi situações, você também, de que a pessoa contraiu câncer e ao invés de o marido apoiar, ajudar, estar presente,
ele abandonou, divorciou-se. É comum, principalmente nos homens, esse afastamento, muitas vezes, para não ter que enfrentar crises, ele foge. E em situações como essa, principalmente, quando, na verdade, uma grande demonstração de amor é estar junto o tempo todo. É saber que pode contar com aquela pessoa, que independente do que aconteça, você tem o amor, você tem a atenção, você tem o respeito, você tem a proximidade, principalmente nos momentos difíceis. Essa semana até eu atendi uma cliente que está passando por uma situação assim. O marido dela está com câncer e ele está muito nervoso. Ele fica muito irritado, então ele não aceita a situação e ele acaba descontando nela. E ela, assim, muito madura, ela falou: eu amo demais meu marido, mas a situação está ficando insuportável. Aí eu lembrei, né, de quando eu estava indo fazer quimioterapia e tinha uma mulher que foi abandonada pelo marido pelo fato dele não aceitar a situação dela, que ele tirou a mama. Então, esteticamente, para ele, ela não servia mais, aí ele abandonou. Aí eu conversando com ela, eu falei: não, tenha paciência com ele, porque essa situação realmente é muito complicada para ele. Para ele entender isso que está acontecendo, né? Porque ele já perdeu a voz, ele está com suspeita de metástase. Então, na cabeça dele, ele não consegue lidar com essa situação. Ele precisa de ajuda, ele precisa de oração, ele precisa de compreensão. Aí eu fui conversando com ela. Mas, assim, é muito comum esse abandono por causa disso. Situações não resolvidas ou mal resolvidas. Queridos, discussão. Eu conheci um casal, Elaine também, né? Nós conhecemos um casal que eles, quando foram questionados acerca de problemas no casamento, depois de muitos anos de casamento, eles disseram que não tinham, que nunca discutiram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um casal que nunca discutiu não é saudável. Alguma coisa está errada. Tem alguém controlando a situação, tem alguém oprimindo e tem alguém sendo oprimido. É impossível não discutir, porque somos pessoas diferentes, temos vontades diferentes, desejos diferentes e pensamos diferentes. A harmonização do pensamento ela vai acontecer com o passar dos anos, na medida que nós vamos nos ajustando. Então, quando uma situação não é resolvida, quando passa-se por cima, também não tem que ficar fazendo DR todo dia, não tem que ficar discutindo a relação todo dia, que isso aí é um aborrecimento. As pessoas falam uma outra coisa, mas eu vou dizer, é um aborrecimento. Ficar discutindo o relacionamento todo dia, repassando cada palavra, cada fato. E mulher tem aquela capacidade de, você começa um assunto aqui hoje, ela volta 20 anos lá atrás, para trazer, entendeu? Para gravar a situação. Te confunde tanto que você acaba, está certo, você está certa, né? Deus abençoa e vamos em frente. Mas, é sério, queridos, é importante, problemas, divergência não se resolvem tocando no pezinho, né? Entendeu, né? Resolve na hora, volta às boas, mas vai acumulando emoções negativas, emoções contrárias, tá? Elaine, próximo. Falta de reciprocidade. Falta de reciprocidade. Então, você tem se colocado... Não, vou fazer a pergunta diferente. Você tem... Ela não sabia disso. Não, sei. Seu marido é carinhoso com você. Você tem retribuído, achei a palavra. Você tem retribuído aquilo que você recebe? Seu marido é super carinhoso, ele é amoroso. Você tem retribuído ao toque? Às vezes seu marido vem, pega na sua mão, faz um carinho, e você fica duro, igual um pedaço de gelo. Às vezes seu marido vem e te dá um abraço gostoso, e você fica igualzinho um crucifixo, durinho, né? Não tem reciprocidade. Você não retribui
aquilo que você está recebendo? Essa falta de reciprocidade, isso atrapalha o nosso relacionamento, o nosso carinho. Ah, mas eu sou seca, ele sabe que eu sou seca, mas precisa ser assim? Não, né? O marido é seco, né? O marido não tem o costume de fazer carinho na esposa, e a esposa está lá toda dengosa e o maridão lá na dele. Acho que a gente tem, gente, que ter essa reciprocidade. Se eu dou carinho, eu quero receber carinho. Contar uma coisa para vocês. Pode? Um tempo atrás, quando eu acordava, quando ela se levantava, eu ia lá e dava um abraço nela, e ficava mais ou menos um minuto abraçado com ela. Aí ela perguntou o seguinte: qual livro que você leu isso? Passei vários dias sem abraçar. Aí ela veio para poder me abraçar. Quando ela percebeu, é questão de situação mal resolvida, quer dizer, coisa boba, simples, mas que eu fiquei ferido, tipo assim, você acha que eu estou copiando os livros? Né? Copie, não em tudo. Porque não em tudo. Eu sou mais amorosa, sou mais preguenta, sou mais carinhosa, então ele é mais seco. Mas quanto mais eu sou carinhosa com ele, mais ele aprende, né? Então ele vem e me abraça também. Aí eu estranhei, perguntei onde que ele está lendo isso, né? Que ele está aprendendo. Perguntei, foi na célula? Queridos, nós vimos aqui algumas causas de abandono emocional. Isso está muito presente nos casamentos. Talvez você mesmo tenha identificado alguma coisinha que esse nó me pegou. Não sei se pegamos você em alguma coisa, em algum ponto ou não, mas eu escrevi um e-book, um texto com esse tema. Eu vou mandar para vocês, é coisa pequena, algo em torno de 34 páginas, menos, tá? 10 páginas, eu vou mandar no WhatsApp de vocês, para que vocês possam aprofundar um pouco mais sobre isso que nós estamos falando, tá? E a questão é, como lidar com o abandono emocional? Nós somos sensíveis demais, queridos, e qualquer coisinha faz com que nós nos magoemos e nos ofendamos. Então é preciso cuidado. É claro que com a maturidade a gente vai aprendendo a lidar com o outro, mas até isso acontecer, a gente sofre, e esse sofrimento emocional, ele é causado em muito pelo abandono do cônjuge. Está na mesma casa, fazendo as mesmas coisas, estão juntos, mas existe uma separação, uma divisão invisível. Uma coisa, né, amor, que machuca muito na relação é você perder para um celular. Você está dentro de casa e seu marido do seu lado e o tempo todo, ou é joguinho, ou é conversando com os amigos, o tempo todo. A sua esposa do seu lado. Você não tira tempo. Vocês, eu falo assim, né? Estou generalizando. Não tira tempo para conversar com a sua esposa. O dia amanhece, sai correndo, vai para o trabalho, não toma um cafezinho junto, às vezes nem dá tempo, né? Mas e à noite quando chega? Vai para a televisão, vai assistir série, né? Ou vai sair para encontrar com os amigos, a esposa fica sozinha, tá? Não tem assunto com a esposa, não conta nada do que aconteceu no trabalho. Vamos ver se tem alguma coisa que acontece com a gente isso, né? Que eu me incluo também. Não compartilha o que acontece no trabalho, não compartilha algo que ele presenciou, ele entra mudo dentro de casa e sai mudo. Não tem vida com a esposa, não tem papo. Isso é muito comum. A gente tem visto muito isso acontecer. Muitos casais procurando a gente porque estão se sentindo abandonados dentro de casa, com o companheiro deitado do lado, perdendo para o celular, perdendo para filmes da Netflix e filmes ainda até pesado, tá? Casais crente, tá? Vamos observar, né? A gente, né, Rose, a gente tem feito um trabalho junto às mulheres,
Vou até fazer uma propagandazinha do nosso trabalho. A gente tem feito um trabalho junto às mulheres, a gente tem atendido algumas mulheres com vários problemas nessa área, em relação ao relacionamento, ao casamento, ao esposo, né? E até a gente vai fazer uma live, né, Rosa, sobre esse tema que eu acho interessante, e chegar mais perto das esposas, para a gente poder estar auxiliando. Mas são muitas mulheres que se sentem abandonadas pelos maridos, e muitos maridos também que se sentem abandonados, porque um vício, né? Vício de celular, vício de joguinho, de filme, e a mulher às vezes quer sair, às vezes aniversário de casamento, o homem não está nem aí, né? Aí, vou deixar você falar, peraí. Aniversário de casamento, o homem não pensa em chamar ela para ir comer um pastel ali na esquina. Aí ela pensa assim, puxa, eu arrumei meu cabelo, coloquei uma roupinha legal, esperando o marido chamar. Aí o marido pensa assim, nossa, a mulher hoje não fez nem uma comidinha mais ou menos, sendo que é o nosso aniversário. Sabe assim, aquela falta de diálogo, aquela falta de trocar ideia, de conversar, de falar para o outro aquilo que quer, falar para o outro aquilo que ele está precisando. Os relacionamentos hoje estão assim, gente, rachados, quebrados ao meio. Ninguém fala, ninguém... Não deixa aí. Ninguém fala. Não deixa ele falar, senão... Vai. Ok. Gente, é brincadeira, viu? É brincadeira. É assim. Não, ela está citando algo. Vocês já ouviram falar em Mahatma Gandhi? Já, não já? Mahatma Gandhi. Libertador da Índia. Não? Vocês não estudam a história? Hã? Gandhi, libertador da Índia. Gente. Tá, já ouviram, já? Ok. Eu ainda estou falando, me veio à mente aqui, que uma vez um radialista estava entrevistando Gandhi, a esposa estava junto, e ele fez uma pergunta para ela. Por que que ele havia visto imagens, né, dela sempre com rolinhos na cabeça? Antigamente as mulheres colocavam rolinho, né, passavam um lenço por cima. Isso não existe não, né, hoje. Bobs? Tá. Colocava aquele rolinho, né, e colocava um lenço, ele ficava horas, né. E ela se habituou tanto a usar esses rolinhos, né, e o repórter perguntou para ela, eu já vi várias imagens suas, você está sempre com um rolinho na cabeça. Eu gostaria de saber o motivo. Assim, é porque eu estou esperando ele me chamar para jantar. Duro, né? Duro. Isso faz pensar, né? Tá. Então, maridos, nós vamos entrar na valorização, né? Então, vamos valorizar as esposas, né? Amém? Mulheres, vamos valorizar os maridos. Tá? Né? Para a gente encerrar, 3 minutinhos nós concluímos. Porque, em verdade, o que precisa? Todo casal precisa desenvolver hábitos que possam tornar o casamento um casamento feliz, um casamento funcional, um casamento que seja positivo, que seja espelho, que seja referência para os filhos, principalmente, e para outros casais e para as pessoas. Você quer falar, Mônica? Você ia falar? Não, eu tenho uma história maravilhosa sobre isso, mas outro dia eu conto. Um dia você vai contar isso. Bom, vamos lá. Queridos, desenvolver hábitos, agradar o outro, não é tão difícil. Nós homens temos assim a péssima ideia de que nós não precisamos cooperar na casa. É questão cultural. A maioria dos maridos não fazem nada em casa, né? Eu aprendi a lavar varanda aos sábados, né? Hoje a Juscelena, que nos apoia e nos ajuda um pouco lá, acabou me poupa um pouco dessa atividade, né, Juscelena? Mas
de vez em quando, lavar os talheres, lavar a cozinha, né? A pia ali, os utensílios da cozinha. Isso, e ela se sente feliz por isso, fica satisfeita, porque está vendo que eu estou, dentro das minhas limitações, cooperando um pouco. E, na verdade, eu não estou ajudando, porque eu também como, eu vivo na casa. O pastor Tiago, que é mestre nessa área, um dia vai estar nos trazendo aí algumas orientações no que diz respeito à participação masculina no lar. Combinado, pastor? Em nome de Jesus. Tá. Para encerrar, queridos, oração. Desenvolva o hábito de orar pela sua esposa, pelo seu esposo, você que é esposa, né? Ore todos os dias, apresenta em oração. Se tem filhos, apresenta a esposa, o esposo, né? Dependendo da situação, apresenta os filhos em oração. Ou seja, desenvolva a valorização. Se os cônjuges, se o marido valoriza a esposa em todos os aspectos, se a esposa valoriza o marido em todos os aspectos, como esse casamento pode dar errado? Não vai. Vai funcionar bem. Queridos, o casamento ele é alicerce para a vida toda. Pessoas infelizes do casamento têm tremendas dificuldades de dar certo em qualquer área da vida deles. Então, eu quero encerrar com essa frase aqui. Everett, ele escreveu na verdade: amar é a disposição de valorizar e de evitar desvalorizar as pessoas que brota de um coração que se importa, centrado no amor. Se você realmente se importa com seu cônjuge, você vai descobrir as formas de valorizar e vai praticar até que isso seja algo natural. Não é fácil fazer coisas com as quais nós não estamos acostumados. Enfrentamos resistência no nosso coração, na nossa mente, criamos desculpas, fazemos o diabo, aspas, fazemos qualquer coisa, tipo diabo, fazemos qualquer coisa para poder não assumir certos compromissos que para nós parecem enfadonho, parecem chato. Mas quando nós fazemos por amor ao cônjuge, os frutos vêm.